Esta aula trata do estudo dos retificadores de meia onda com filtro capacitivo. Será abordada uma análise qualitativa com as etapas de operação do retificador e o equacionamento dos principais parâmetros de interesse, com foco no dimensionamento do filtro capacitivo. Como requisito para esta aula, temos a necessidade do conhecimento de retificadores monofásicos com carga resistiva. A pergunta inicial é: por que usar filtro capacitivo? Nos retificadores com carga resistiva de meia onda, onda completa, seja com ponto médio ou em ponte, as tensões de saída têm ondulações elevadas, que são iguais ou aproximadamente à tensão de pico da senoide de entrada. Essas ondulações elevadas, esse conteúdo harmônico presente nessas formas de onda, são inadequados para a maioria das cargas, principalmente as eletrônicas, que exigem uma tensão constante ou com uma ondulação muito reduzida na alimentação. Portanto, uma solução é a utilização de um filtro capacitivo na saída, que reduz essa ondulação e ou possibilita uma tensão constante de saída, que neste caso é uma solução simples e barata. Para análise do retificador de meia onda com filtro capacitivo, serão feitas as seguintes considerações: o circuito encontra-se em regime, portanto serão desprezados os transitórios, e nesse caso o valor médio de tensão do indutor e o valor médio de corrente no indutor é nulo. O diodo é ideal, ou seja, a tensão direta dele é desprezada. O diodo estará bloqueado com polarização reversa e quando a corrente direta se anula. Para análise, serão determinados os circuitos equivalentes para cada etapa de operação e realizada a análise de circuitos de cada uma dessas etapas. Esta é a topologia do retificador de meia onda com filtro capacitivo. Considerando uma tensão de entrada senoidal típica de rede, nós temos que em regime permanente a tensão de saída V0 é dada pela forma de onda em azul e a corrente de entrada I é dada pela forma de onda em vermelho. Este conversor apresenta duas etapas de operação. A primeira, quando o diodo está bloqueado, nós temos de 0 a θ o capacitor fornecendo energia para a carga. E a segunda etapa, de θ a 2π, quando o diodo entra em condução e a energia da fonte de entrada é transferida para o capacitor, recarregando esse capacitor, e também para a carga. A tensão de saída, nesse caso, pode ser expressa por essas duas equações. De 0 a θ por uma exponencial, Vp e na menos ômega-t sobre R ômega-c, e Vp cosseno de ômega-t de θ a 2π. Se considerarmos que a ondulação é pequena, nesse caso, a gente pode considerar que RC é muito maior que o período da rede e que ômega delta T, o tempo de condução do diodo, é muito menor que o período T. E com isso a gente pode estabelecer uma metodologia de projeto simplificada para quando essas condições são válidas. É importante notar que quanto menor for a ondulação de tensão, menor será o período de condução do diodo. E, por consequência, a corrente de pico será maior também, já que é durante esse intervalo que o capacitor é recarregado. Se você tem um tempo menor e é necessário a mesma quantidade de carga, você terá uma corrente maior de transferência durante essa etapa, inversamente proporcional, portanto, ao tempo. Portanto, quando RC é muito maior que T, a exponencial que representa a tensão de saída durante a primeira etapa tem um decaimento similar a uma reta. Então, essa aproximação é válida. Para demonstrar isso, é traçado o gráfico da exponencial e da aproximação para uma condição onde RC é igual a 20T.
e obtém-se elas praticamente sobrepostas, né, com uma pequena diferença no final do ciclo que não compromete essa aproximação. Assim, podemos obter também a ondulação de tensão de saída, que é a tensão inicial da primeira etapa menos a tensão final da primeira etapa, e pela aproximação utilizada é dada por essa equação aqui. Outra aproximação que pode ser feita é que θ é igual a ômega-t, já que o tempo de condução do diodo é muito pequeno para uma ondulação pequena. Desta forma, a gente obtém que a ondulação é dada por essa equação. Isolando a capacitância, obtemos a equação de dimensionamento do capacitor, onde o valor de C é o valor mínimo da capacitância do filtro de saída, a tensão Vp é a tensão de pico de entrada, F é a frequência de rede, R é a resistência de carga e ΔV0 é a ondulação de pico a pico estipulada para a saída. Se considerarmos a tensão do diodo, isso normalmente em casos onde Vp tem um valor relativamente baixo e, portanto, Vd é um valor significativo, basta subtrair de Vp o valor de Vd nesta equação e obtém-se uma equação com um erro um pouco menor, visto que está considerando a queda de tensão no diodo também. Para o cálculo do valor médio da corrente de entrada, podemos analisar o nó de saída, onde nós temos que a corrente de entrada é igual à corrente do capacitor mais a corrente do resistor. Essa equação é válida para os valores médios. Porém, neste caso, a corrente do capacitor média é nula, já que estamos em regime permanente. E, portanto, a corrente média de entrada é igual à corrente média de saída, que é igual à tensão média de saída sobre R. A tensão média de saída pode ser aproximadamente descrita pela tensão de pico menos metade da ondulação. E desta forma obtemos a corrente média de entrada, que é dada por Vp menos metade da ondulação de saída sobre R. Outro parâmetro importante é a corrente de pico do capacitor. Esta corrente de pico ocorre durante a carga do capacitor, que aproximadamente será considerado uma área triangular. Desta forma, A1 e A2 representam, respectivamente, a área de carga e a área de descarga do capacitor, que devem ser iguais, sendo que ambas são dadas por essas duas equações. Fazendo a substituição, nós obtemos, isolando evidentemente a corrente do capacitor, esta equação, 4π vezes IR médio sobre ômega ΔT, onde ômega ΔT é o tempo de condução do diodo, apresentado aqui neste gráfico. Na equação do valor de pico do capacitor, ainda não temos o valor do ângulo θ. Este ângulo pode ser determinado pela análise da segunda etapa, onde a ondulação é dada pelo valor final da segunda etapa, que é quando nós temos o ângulo igual a 2π, então a tensão Vp, para o valor inicial neste ponto, que é dada por Vp cosseno θ. Isolando o θ, nós obtemos a equação para determinar efetivamente o valor de θ, que é o ângulo de transição entre as duas etapas. Outro parâmetro que pode ser calculado importante é a corrente de entrada de pico, que é a própria corrente do diodo. Neste caso, ele pode ser dado pela corrente de pico do capacitor mais a corrente de pico do resistor, que é igual ao valor médio, já que a gente está considerando ela constante. Desta forma, obtemos então a equação final da corrente de pico, dada por essa equação aqui. Para ilustrar o equacionamento realizado até agora, um exemplo numérico. Em um retificador de meia onda com filtro capacitivo alimentado por uma tensão de entrada de 15 volts eficaz em 60 Hz, alimentando uma carga resistiva de 100 ohms e ondulação especificada de 1 volt, pede-se o valor do capacitor de saída, a corrente
do diodo, no valor de pico dela, e a corrente média de entrada. Para o cálculo do item A, basta utilizar a equação obtida pelo método simplificado. E neste caso, obtemos um valor de capacitor de 3,53 milifarads. Aqui nós estamos considerando a tensão no diodo. Caso seja considerado, basta subtrair do valor de pico da tensão de entrada, que aqui foi considerado uma queda de tensão de 1 volt no diodo. E aí obtemos um valor de capacitor de 3,36 milifarads, ligeiramente abaixo do valor simplificado, mas um valor conservador, né, que é maior, ou seja, vai ter uma ondulação menor se nós fizermos por esse equacionamento. O erro aproximado aí é de 5%, né? Então ele é 5% maior, relativamente baixo, visto que o valor do capacitor deve ser arredondado para o valor comercial, que tipicamente vai ser superior a 5%, esse arredondamento. Para os itens B e C, iniciamos com o cálculo de θ, que resulta num valor de 5,97 radianos aproximadamente. Além disso, o valor médio da corrente de saída pode ser determinada pela equação Vp menos ΔV0 sobre 2 sobre R, que resulta num valor de aproximadamente 207 miliamperes. A corrente de pico do capacitor pode ser determinada por essa equação, que resulta num valor de 8,7 amperes. E a corrente de pico de entrada vai ser a corrente do capacitor mais a corrente do resistor, que resulta em um valor de 8,6 amperes. Esses resultados foram verificados por simulação no LT-SPICE com este circuito e esses parâmetros aqui. Obteve-se, nesse caso, na simulação, um valor de ondulação de 0,93 volts, que é menor do que a especificada de 1 volt, uma corrente média de saída, que é igual à corrente média de entrada, desprezando as perdas, de 207 miliamperes, e uma corrente de pico no diodo de 8,5 amperes, muito próximo dos valores calculados.